Bom dia, seguimores, graça e paz. Como vocês estão? Estou aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast para a honra e glória do Senhor. Eu vou esperar você entrar aqui, aqueles que vão participar da live, quantas pessoas estiverem aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um. Jennifer, bom dia. Marinilda, bom dia. Sejam bem-vindas. Patrícia, seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou esperar só mais um pouquinho e já vou dar início. Seja bem-vinda. Hoje, infelizmente, o pastor Tiago não vai estar podendo participar da nossa live. Ele teve... o Senhor recolheu a sua vozinha, então hoje ele está no enterro, ia participar do enterro, tudo, então não teve como ele estar conosco nesta manhã, mas que o Senhor abençoe ele, meus sentimentos. Eu sei que ele sempre vê a live depois, mesmo quando ele não pode estar aqui conosco. E bom dia, pastora Rose, seja bem-vinda. Bom dia, Giane, seja bem-vinda. Oi, mãe, bom dia. Vou esperar só um pouquinho e vou dar início. O Senhor, Ele colocou a palavra do devocional no meu coração, que está em Salmos 1. Vou falar algo que eu escrevi sobre ela aqui, estudando do 1 ao 6, tá? Mas também vou falar um pouquinho do devocional de hoje, que é algo que é muito importante nos dias de hoje e que muitos não conseguem fazer. Mas por que será que as pessoas não conseguem celebrar a conquista do próximo? O que será que está imperado nelas ou no interior delas que elas não conseguem celebrar a conquista do outro? E isso é algo que nós precisamos refletir nessa manhã. Você tem andado por vista ou por visão? Você tem andado alicerçado na rocha ou você tem andado alicerçado na força do seu próprio braço? Hoje eu acordei, eu estava orando a Deus, eu estava clamando a Deus. Tem dias que a gente não acorda bem. Tem dia que a gente acorda com o coração meio pressionado, não sei, doendo. Eu tenho andado por um momento na vida, por um momento na solitude. Claro, tenho mulheres que oram comigo, intercessoras, sim, eu tenho. Mas sabe aquele dia que você quer um colo e às vezes você não tem ninguém fisicamente para dar esse colo? Eu tenho a minha mãe, ela é meu braço direito, é minha amiga, eu vivo com ela. Mas não é esse afeto, entende? Às vezes a gente precisa de alguém para falar assuntos aleatórios, assuntos que você quer rir, quer chorar para a pessoa, mas de alegria, enfim. E nem sempre a gente tem essas pessoas. Porque por muitas das vezes a gente sempre esteve rodeado de pessoas sanguessugas, ou de pessoas invejosas, ou de pessoas que quando você compra algo, elas vão lá, passa um tempo, vai e compra. Então assim, até que ponto a gente celebra a conquista do outro? Por vezes eu prefiro estar sozinha do que estar rodeada de pessoas que não me celebram, de pessoas que na minha frente me beijam e por detrás de mim me amaldiçoam, ou por pessoas que na minha frente eu sou amiga, ela parece ser minha amiga, mas quando a hora ruim vem a gente vê quem é, quem não é, aqueles que Deus apresenta e aqueles que Deus tira também. E por fim, nós precisamos estar sempre posicionadas em Deus e esperar somente dele.
tudo em nossa vida, porque enquanto nós esperarmos do homem, enquanto nós buscarmos o homem, nós não vamos ser transformadas, curadas, preenchidas, enfim, revestidas. Nós, claro que precisamos ter pessoas, conselheiras, pastores, algum amigo bem próximo, para você rasgar teu coração também. Ninguém é de ferro. Ninguém é autossuficiente que não precisa de ninguém para sobreviver ou não precisa de ninguém. Afinal, o Senhor te fez, colocou você no ventre da tua mãe, a sua mãe te criou, ou seja, você precisou de uma pessoa. Então nós precisamos de pessoas. Não tem como viver uma vida sem precisar de pessoas. E eu vou falar um pouquinho do devocional e depois eu vou entrar no estudo que eu fiz aqui, que eu escrevi um pouco sobre Salmos. E hoje o título do devocional é Celebre as Conquistas. E o salmista aqui, no verso 1 e 2, depois eu vou ler a palavra para vocês, ele está falando sobre as bênçãos de Deus, que quando nós a recebemos, elas vêm sempre completas e não incompletas. E que quando a gente observa a vida de uma pessoa e a nossa vida está estagnada, talvez a gente entre ali num grau de comparação, num grau de estagnação, aonde nós visibilizamos que algo está desalinhado em nós. Entenda que nada flui se você não se colocar à disposição do Senhor. Ontem o devocional foi sobre o interior, de como está o seu interior, porque o nosso interior reflete o nosso exterior, mas o nosso exterior não reflete o nosso interior. Por quê? Porque aqui eu estou bem. Olhem para mim. Eu estou bem. Dá para perceber que tem alguma coisa dentro de mim? Se eu estou sorrindo, se eu estou dando risada, se eu estou sempre uma pessoa positiva, uma pessoa que caminha positivamente, como que você vai conseguir distinguir por fora o que tem dentro de mim? Quando alguém pisa no nosso calo, nós externamos aquilo que está no nosso interior. Então ontem o Senhor tratou do nosso interior. E você que está aqui, se algo te aflige por pouca coisa, é bom você rever como está o seu interior. Como você tem se portado. Você tem sido a semelhança de Jesus por onde você caminha? Ou só em algumas ocasiões? Ou só em alguns lugares? Porque eu tenho que ser a imagem e semelhança do Senhor a partir de dentro de mim, para mim, comigo, depois dentro da minha casa e depois aonde quer que eu vá. E é assim que nós temos que conduzir o nosso dia a dia, a nossa vida com Deus. Nós precisamos lembrar que nós não fazemos mais parte do mundo e que hoje nós vivemos em Cristo Jesus. E bom dia, Ivan, bom dia, Bispa Cristina, sejam bem-vindos. E o que eu quero dizer? Se você se sente indignado porque o seu irmão conquista e você não conquista, existe uma raiz dentro de você. E essa raiz é a do orgulho. E a raiz do orgulho tem várias outras raízes dentro dela, que é a inveja, que é a soberba, que é a indignação, que é a rejeição, e assim por diante. Por quê? Porque o veneno está dentro de você. Então, se você não consegue celebrar a conquista do outro, existe alguma raiz que não está de acordo com a raiz que o Senhor quer tratar nesta manhã.
Seja ela da inveja, seja ela por obsessão, seja ela aquela que eu quero ser o que eu não sou. Deixe o Senhor moldar e tratar você nessa manhã. E aqui no devocional eu entendo que por muitas das vezes é muito melhor o ser humano celebra mais a desgraça, mais a tristeza do outro do que a alegria do outro. Vocês percebem que quando a gente está num momento de tristeza, todas as pessoas estão ali do nosso lado, nos apoiando, nos dando uma palavra de encorajamento, de afirmação. Vai, Deus é contigo, fazem as orações, a oração pelo enfermo, a oração pelo não sei o quê. Mas e quando a gente está num momento de vitória, num momento de alegria? Vocês já viram alguém orar ou celebrar alguém que está conquistando algo? Olha, eu olhando para essa cena daqui do devocional e tudo que o Senhor tem falado conosco nesses dias, nestas últimas lives, eu vejo que são poucos os que celebram, mas muitos que estão do nosso lado no nosso momento de tribulação, no nosso momento de tristeza, porque é muito mais fácil apoiar uma pessoa que está passando por um momento difícil do que por um momento de alegria. E aí eu te falo, será que nós vivemos mais na carne ou no espírito? Será que nós temos olhado mais para o mundo ou para as coisas eternas? Será que nós estamos vivendo mais pela carne ou mais pelo mundo espiritual? E isso me pegou hoje de manhã. Isso me pegou na hora que eu fui ler o nosso devocional. Porque quando a gente vive no mundo inverso, num mundo que não nos agrega nada, num mundo que primeiro a carne e depois o espírito, tem algo errado aí. Eu vejo que as pessoas elas querem tanto satisfazer os seus prazeres que elas esquecem de perguntar para Deus se é isso que Deus quer para elas, se é isso que Deus tem para elas. Elas não se importam mais com o que Deus acha ou com o que Deus pensa. Elas vão por ela mesma, porque por elas não tem nada a ver. Quantas das vezes nós estamos cristãos ímpios dentro da igreja? Quando eu falo ímpio, eu digo carnal, dentro da igreja. Quantas das vezes nós temos atitudes de pessoas carnais, de pessoas ímpias, estando dentro da igreja? Porque a gente não pensa em Deus para tomar atitude, não pensa em Deus para fazer algo, não pensa em Deus para comprar algo que seja, enfim. Nós pensamos somente em nós, nos nossos prazeres. E é aí que está o perigo. Até quando você tem se preocupado, ou até quanto você tem se preocupado verdadeiramente viver as coisas espirituais e não carnais? Porque quando a gente vive no mundo inverso, a gente está vivendo num mundo paralelo. Um mundo paralelo onde o Senhor não está, onde o Senhor não autorizou. Quantas das pessoas que eu vejo que eles fazem algo que o Senhor não autorizou, ou só porque eles têm condições financeiras, eles compram, mas e se não for o momento que o Senhor quer? E se não é a hora que o Senhor quer que troque de casa, troque de empresa, troque, sei lá, de roupa, enfim. Será que a gente está preocupada mesmo em servir ao Senhor e estar na rota certa que Ele quer que nós estejamos? Ou que nós estamos vivendo nesse mundo inverso onde a minha carne grita mais do que o meu espírito, do que viver corretamente em verdade? Minha mãe fez um comentário aqui: infelizmente as pessoas hoje querem te ver bem, mas não melhor que elas. Exatamente. Quantas pessoas a gente acha que são nossos amigos, mas
Na verdade não são. Na verdade não só falam bem da gente na nossa frente, por de trás não. E eu sempre vou ser aquela amiga que eu vou falar na cara, não vou falar dando voltas. E também não vou mandar recado. Eu acho que a gente tem que saber falar, eu acho que a gente tem que saber amar, eu acho que a gente tem que saber posicionar, eu acho que a gente tem que saber apontar erros e acertos de pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos celebrar a tristeza, nós também precisamos saber celebrar a alegria de quem nos cerca. Muitas pessoas quebram alianças porque saem do propósito, porque não entendem que o Senhor colocou aquela pessoa X ou aquelas pessoas X que na simplicidade que eles ainda têm no mundo espiritual, na autoridade de Deus, para ajudar você. Aí sabe o que as pessoas fazem? Vão atrás de profetas, de revelação, ficam pulando de galho em galho buscando profecias para o momento da tribulação, achando que o Senhor é uma varinha mágica que vai fazer assim, pim, e vai mudar alguma coisa na sua vida. A sua vida só muda se você tiver uma decisão, se você tiver uma atitude. E se você não permanecer nessa decisão e nessa atitude retroceder, nada vai mudar, vai continuar igual. Nada vai mudar. Nós temos que fazer o 1% todos os dias. Bom dia, Cris. Nós temos que fazer. Porque não tem como a gente fazer a nossa parte sem celebrar a vitória do nosso irmão. Sem celebrar a tristeza do nosso irmão. Porque tanto no momento da tristeza, tanto no momento da alegria, nós precisamos mostrar que nós estamos do lado. Que nós estamos apoiando. Tanto para o lado que não é tão bom, mas também para o lado que é bom. É de alegria. E se você não tem algo que o seu amigo ou que a sua amiga conquistou, ou que, enfim, qualquer pessoa do seu trabalho, da sua família, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas que não nos celebram são as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Também é cheio desses que não regozijam quando você conquista algo. Então, quando nós vivemos inversamente aquilo que o Senhor colocou na lei dele, na palavra dele, nós estamos vivendo mais carnais do que espiritual. E quando nós nos alegramos com alguém, por alguém, celebramos aquela conquista, ou aquilo que ele conseguiu romper dentro dele. Vamos lá. Pessoas que eu tinha vergonha de falar aqui em público, porque aqui eu salvo essa live para depois pessoas assistirem, ou para quem tá aqui, mas eu tô me expondo aqui. Eu tô expondo a minha opinião, eu tô expondo aquilo que eu penso, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Por muitas das vezes pessoas vão gostar, mas por muitas das vezes pessoas não vão gostar. Tem muito mais para criticar do que para elogiar. Assim como também tem mais Deus para dar do que o inimigo para tirar. Então nós precisamos ver que quando nós estamos indo no caminho espiritual, no caminho que o Senhor tem para nós, nós vamos conseguir celebrar o nosso próximo. E nós vamos conseguir continuar na rota que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque nós estamos tendo um coração ensinável e moldado pelo Senhor. É fácil ter um caráter transformado? Não é. Não vai ser. Porque nós precisamos ir por um caminho onde não existe a opção de desistir, de retroceder. E é muito difícil. Porque tem dias que é difícil. Tem dia que você vai ser traído, vai ser humilhado, vai ser rejeitado. Eu vejo que em várias coisas do meu dia a dia eu sou mais rejeitada do que elogiada. Mas eu aprendi a gostar disso. Sabe por quê? Porque o elogio te afasta da presença de Deus. Mas a crítica, mas a rejeição não. Ela te aproxima de Deus. Ela te aproxima do secreto com Deus. Porque, irmãos, nós temos defeitos. E muitos deles.
Mas muitas pessoas levam tudo para o lado pessoal. Por quê? Porque elas estão machucadas com elas mesmas. Elas ainda não... A verdade, a justiça está imperada dentro delas. Elas não conseguem ouvir uma verdade. Elas não conseguem ouvir uma crítica. Não existe crítica construtiva. Esquece isso. Não existe crítica da amiguinha. Não. Existe crítica. E a crítica, ou você vai filtrar por um lado bom, ou você vai filtrar por um lado da sua emoção, daquilo que está dentro de você. E quando a gente filtra por um lado da emoção, nós levamos para o coração. E ali a gente vai achar que é algo pessoal. Porque nem sempre a gente vai ser elogiado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós aprendemos a conviver com o sim e o não das pessoas. Porque se preocupe em estar se preocupando a viver somente com o sim. Porque quando as pessoas só te bajulam, só te dão sim, só te abraçam, só sorriem pra você, epa, alguma coisa tá aí estranha. Alguma coisa tá estranha. Eu me preocuparia se fosse só assim. O elogio te traz o ego, o eu e o orgulho. Eu prefiro a crítica porque me faz refletir e ir para o melhor caminho. Exatamente. Os elogios nem sempre nos abrangem coisas boas. Por quê? Porque vai ativar o ego nosso, o superego, ele vai inflar e é onde o quê? Nós vamos precisar sempre daquilo dali, daquela motivação das pessoas trazer elogios, elogios, elogios. E quando alguém trouxer a crítica, pá, nós vamos nos frustrar e levar para o coração. E é aí onde eu vejo que é a falta de identidade das pessoas, que fazem com que elas levem a crítica para o lado pessoal. Então, hoje, nós estamos falando de celebração. Nós estamos falando de celebrar o próximo. E quando eu li aqui, ele fala assim, ó, não se deixe tomar pelo sentimento de que a conquista alheia é imerecida. Ou seja, quantas pessoas têm a justiça própria dentro delas e falam assim, nossa, a pessoa nem merece isso e tá conquistando. A pessoa nem não sei o que e tá conquistando. A gente é cheio disso dentro da gente. A gente vomita isso, vira e mexe. Quem não faz isso? Quem nunca fez isso? Mas o Senhor hoje, Ele quer nos corrigir. Porque nós precisamos celebrar. A gente não sabe quanto que a pessoa lutou, tudo que a pessoa fez para conquistar aquilo. Seja uma cura pessoal, seja uma meia que põe no pé, seja um vestido, seja um sapato, seja uma amizade nova. Enfim, um cargo dentro da empresa. Mas nós precisamos entender que toda conquista é merecida. Toda conquista que vem da parte de Deus é merecida. E agora eu vou partir com vocês para Salmos 1. Em Salmos 1 ao 6. Vamos lá? O que eu quero fechar só rapidinho para eu sair daqui do devocional? Que nós precisamos celebrar a vida de quem celebra conosco. Nós precisamos celebrar a vida das pessoas que estão aliançadas com nós. Seja na amizade, seja no ministério, seja na sua casa, seja, enfim, no seu trabalho. Subjugue hoje a sua carne. Sabe por quê? Porque enquanto você subjugar somente a carne do outro, somente o que o outro faz, você não vai conseguir ver que você não está celebrando a vida das pessoas corretamente. Quantas vezes nós não temos o que celebrar em nossas vidas, mas vem uma pessoa que acabou de conquistar algo e a gente sente inveja daquilo. A gente sente inveja e não consegue parabenizar aquela pessoa. Ou vai lá e fala assim, vamos lá, a pessoa conquista um carro. Nossa, mas essa cor vai ser difícil para vender depois.
parabéns, mas essa cor vai ser difícil para vender depois. Ou, essa casa tem muita escada, vai ser difícil depois para vender. Ou seja, que celebração é essa? Que tipo de celebração você está carregando dentro de você? Nós não podemos ter inveja. A inveja vem da raiz do orgulho. E a raiz do orgulho não provém de Deus. Deus se aparta do orgulhoso. Vocês sabem disso. Então é muito mais fácil nós visibilizarmos que cada um tem suas conquistas e tem espaço para todo mundo conquistar. Cada um tem uma porção do céu para conquistar e nós conseguimos celebrar isso nas pessoas ou pelas pessoas. Celebre o momento ruim, ajude, mas também celebre o bom, ajude. Se você é intercessora na hora da enfermidade, seja intercessora na hora da alegria também. Seja intercessora na hora que a sua mãe conquista o seu pai, o seu filho. Cada quinta-feira que eu vou na natação com a Giovana, eu fico do lado de fora do vidro e eu faço um trato com ela antes dela entrar na água, porque criança de 6 anos não tem toda a maturidade ainda, então ela acha que o momento da natação é um momento de diversão ainda. E aí eu falo, filha, vamos fazer um trato aqui. Aí a gente faz um trato ali e ela entra na água e ali eu fico do lado de fora e cada nado que ela faz bom, cada comportamento que ela tem bom dentro da água, eu tô ali do lado de fora do vidro e eu tô assim, isso aí, acertou! Aí tipo assim, ela olha, aí ela fica pulando dentro da água. Mas quando ela erra, eu faço assim, ó, pra ela, ó, fez errado. Aí ela fica me observando. Por quê? Porque ali eu estou mostrando pra ela o certo e o errado. Mas eu tô celebrando com ela em todo o tempo. Então, é nas pequenas coisas. Pode ser muito fútil pra você isso que eu tô falando. Mas às vezes a gente precisa aprender a celebrar o lado bom e ruim das pessoas. Nós precisamos interceder por eles. Porque alguma virtude vai sair dali se ele permanecer na rota. Nós não podemos deixar de apostar ou investir nas pessoas, seja no momento bom da vida dela e seja no momento ruim da vida dela. É claro que nem todas vão conseguir visibilizar, mas aí já não é mais sobre você, é sobre a pessoa que saiu do propósito. Você não tem mais culpa disso. Você só vai conseguir alcançar até onde o seu braço alcança, até onde o Senhor te autorizar. Depois dali já não é mais você. Não é mais com você. Agora eu vou ler os Salmos do 1 ao 6, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo. Nem os pecadores, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? E aí eu fiquei escrevendo algumas coisas que eu estava visibilizando nesses textos. É muito ruim quando dentro de casa erramos, somos apontados e quando não conseguimos conquistar algo,
não tem apoio ou motivação. Júlia, eu vou cortar rapidinho aqui só para te responder, para falar algo para você. Muitas das vezes eu não tenho motivação e nem apoio de pessoas. Muitas das vezes eu me sinto bem sozinha em tomar atitudes ou decisões que se referem a mim. O meu marido, ele é o meu maior intercessor, ele me apoia em tudo. Mas existem momentos da nossa vida que nós vamos errar e acertar. Não por conquistas ou não por erros que nós não alcançamos, mas no fato das pessoas visibilizarem mais o lado material das coisas e não o lado espiritual, o lado emocional. Então, muitas das pessoas acham que é mais visível o fruto daquele que tem do que daquele que é, daquele que quer ser. O tem, as coisas, não significam nada para Deus. Mas o ser, esse significa muito para Deus. Independente de você não estar conseguindo conquistar coisas, não se preocupe. Se preocupe mais em ser do que ter. Porque o ter não vai te levar para o céu. O ter talvez pode te desviar da rota que o Senhor tem para você. Mas o ser, não. O ser vai fazer você romper multidões, vai fazer você romper medos, vai fazer você romper pessoas a qual você tem se aprisionado. E me firmar. Não tem problema. Volte para Jesus e faça a diferença. Volte para a casa do Pai e se alinhe ao Pai. A minha mãe tem um esposo que não vai na igreja com ela. O meu pai não vai na igreja. Ele já foi quando o chicote estralou, a dor veio, aceitou Jesus. Ele é desviado, porque a família dele é cristã de berço e eles tiveram um apontamento dentro da igreja de uma época que o meu avô, falecido avô, de consideração, ficou desempregado. Ele ficou 3 meses sem dizimar na igreja e eles foram apontados de cima do altar e convidados a se retirar do ministério porque já não davam dízimo há 3 meses. Meu padrasto cresceu com isso, prosseguiu o caminho com isso, nunca mais pisou na igreja. Ele foi pisar na igreja quando a Giovana nasceu e foi apresentada na igreja. E a minha mãe se converteu, ele se batizou. Hoje ela serve o ministério, ele aceita, entende, apoia, tá? Mas por quê? Porque ele tá vendo a transformação que o Senhor está fazendo na minha mãe. E eu creio que a promessa está de pé, que a minha mãe, a casa dela servirá ao Senhor, mas que a mudança e todo tipo de posicionamento vai ter que vir da parte dela, da parte dele ver a mudança que o Senhor quer fazer na vida dela. Porque muitas das vezes a mulher quer ir para a igreja, mas ela não se posiciona corretamente em amor dentro da sua casa. Ela não sabe honrar, não sabe ser submissa ao seu marido. A submissão, ela não é a pessoa acatar uma ordem do seu esposo, não é aquela coisa de escravidão, eu não sei se vocês me entendem, mas é algo de respeito, é respeitar a voz do seu marido, é respeitar a opinião do seu marido, assim como ele precisa respeitar a sua. Mas entenda que se a mulher não mudar o posicionamento dela dentro da casa dela, você não conseguir explanar, ou seja, expressar o sorriso que há em você através de Cristo Jesus dentro da sua casa, o seu marido não vai aceitar. O seu marido não vai querer te ver dentro da igreja, porque ele vai falar que você vai virar uma crente bitolada. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja transformada para você começar a transformar o seu lar e trazer o seu lar para a presença do Senhor. É assim que eu penso. É assim que, por hora, aconteceu no meu casamento.
na minha casa, porque o William era católico. O William gostava de missa de cura e libertação. A família dele é inteira ministra de Eucaristia, tipo, ficaram sem falar comigo quase 2 anos, me tratando muito mal depois que o William veio para os caminhos do Senhor. Mas se eu não tivesse me posicionado, talvez o William teria saído, o William não teria ficado. E até mesmo a família dele não ia ter me aceito, porque foi na época bem que a gente casou que isso aconteceu. Então, um posicionamento seu muda todo o que o céu quer falar ao teu respeito. Tudo que o céu quer te entregar. Então ele muda destinos. Um posicionamento certo muda destino. Então, Júlia, se posicione em amor. Vá ao domingo na igreja, vai na outra quarta-feira, não sei de que dia que tem o culto. Ore pelo seu marido, ore por ele. A minha mãe começou a orar pelo meu pai todo dia de manhã quando ele sai. E foi um transformar. Ontem ela não orou e ele falou pra ela, você não vai orar? Olha isso. Então assim, o agir de Deus é invisível aos nossos olhos. Mas nós precisamos ter as posições, os posicionamentos corretos para ele agir. Muita coisa pode ser invisível, nós não estamos vendo o resultado. Mas nós precisamos ali, focar, permanecer, prevalecer naquilo dali, no amor para o Senhor modificar a nossa casa. Para o Senhor trazer algo, refrigério, renovo, transformação, enfim, para o Senhor trazer aquilo que Ele tem para a nossa casa. Aqui está dizendo, quando eu leio essa passagem de Salmos 1, eu falei assim para o Senhor, vamos ler em primeira pessoa. Bem-aventurado é a Tamires, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o prazer da Tamires está na lei do Senhor, e na sua lei ela medita de dia e de noite. Ela, a Tamires, é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Se você ler os Salmos aqui para você mesma, falando o teu nome, olha a autoridade que você está colocando no mundo espiritual. Você acha que é pouco? Não, é muito. Esse Salmos 1, você vai estar orando para você mesma essa palavra. E você vai estar dissipando as trevas. Você vai estar tirando as trevas. Você vai estar tirando a carnalidade. Quando ela fala aqui dos ímpios, os ímpios não são assim. Ou seja, na hora que você estiver ali falando essa oração, pense que a sua carne não pode permanecer. E sim a vontade do Senhor, o Espírito do Senhor prevalecer em você. Porque a importância de conhecer Jesus e de guardar as leis dele e as virtudes que tem na palavra dele, nos mostra ser uma pessoa, nos faz ser uma pessoa justa, uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, uma pessoa que fala saudavelmente e uma pessoa que mostra que está nos caminhos do Senhor. E aqui no Salmos do 1 ao 6, nós podemos ver também que fala de 2 caminhos. O caminho do justo e o caminho do pecador, dos pecadores. E do verso 1 ao 3, descreve uma vida da pessoa piedosa, ou seja, da pessoa correta, e de uma pessoa justa. No verso 5 e 6, descreve a conduta de uma pessoa alienada de Deus e as consequências da maldade e do pecado. Então, o que você prefere? Na minha visão, é melhor ser aceito em qualquer grupo
uma pessoa que seja íntegra, reta, capaz de reconhecer os seus valores e princípios e estar com valores saudáveis, do que ser uma pessoa ímpia, ou seja, uma pessoa carnal, que só aponta aquilo que existe de defeito nas pessoas, existe de errado na vida das pessoas, ou seja, a pessoa que não consegue celebrar a vida do outro. Então, nós precisamos pedir discernimento para o Senhor, para nós nos assentarmos na mesa correta. Porque ser uma pessoa capaz de rejeitar as coisas ruins e inúteis fazem você ser uma pessoa que está andando em obediência e em concordância com o Senhor. Às vezes, a mesa que você tem se assentado, ou o grupo de pessoas que você tem andado, ou o grupo de pessoas que você tem se assentado no seu trabalho na hora do almoço, estão te pressionando a fazer práticas que não são boas, práticas inconvenientes aos olhos do Senhor. Mas nessa manhã eu falo para você pedir discernimento para Deus, para Ele te mostrar os grupos que estão te fazendo mal, os grupos que não estão te agregando, as pessoas que não estão agregando você e te desviando do seu destino, desviando o seu olhar e os seus olhos da rota que o Senhor tem para você. Peça a Deus para te ajudar a resistir, porque muitas das vezes é difícil a gente resistir. Muitas das vezes a gente quer estar com certas pessoas, mas Deus não te quer mais com essas pessoas. Às vezes, na tua frente, as pessoas mostram que elas são boas, que tá tudo ok, que você é a melhor amiga dela. Mas não se esqueça que o Senhor ouve conversas, ouve posicionamentos contra a sua vida, e é por isso que o Senhor arranca essa pessoa de você, ou essas pessoas, ou esse grupo, ou essa mesa. Então nós precisamos pedir o discernimento, porque quando nós temos discernimento, nós vamos conseguir resistir esse tipo de mesa, esse tipo de grupo, esse tipo de lugar, enfim, ambientes e tudo mais. E às vezes, quando a gente resiste, as pessoas vão nos isolar. As pessoas vão até mesmo nos criticar. Mas quando nós estamos com os nossos olhos atentos e os nossos ouvidos abertos, vocês podem ter certeza que isso não vai te paralisar. Que as críticas não paralisam aqueles que estão firmados no Senhor. Quando você tem certeza de quem o Senhor te chamou para ser e fazer, nada vai te parar. Pode te chatear, pode te entristecer, pode te magoar, mas você não vai paralisar, porque você tem certeza de quem você está se tornando em Deus e tudo aquilo que o Senhor está fazendo dentro de você. E tudo aquilo que você está externando, de que a cura interior está sendo feita através do Senhor, e aquilo vai externar e você vai ficar cada dia mais semelhante ao Senhor. Então aquele que conhece a Deus, ele busca agradar a Deus. Ele é feliz com todos os mandamentos, com tudo aquilo que está aqui no livro da vida escrito para eu e você fazer. E nós conseguimos colocar em prática, sem questionar, sem medo de errar. É claro que nós vamos errar como humanos, mas quando nós estamos firmados em Deus, nós vamos errar, nós vamos reconhecer e nós vamos perdoar, se perdoar. E se tiver que perdoar alguém, nós também vamos ter essa capacidade. Porque se o Senhor perdoou, quem somos para não perdoar? Para não liberar esse perdão? A falta de perdão, ela atrofia a nossa vida, atrofia a nossa alma. E
isso nos leva à ruína, porque quando nós não perdoamos ou quando nós não conseguimos buscar a Deus, ser feliz em estar na presença de Deus, nós vamos deixar aquele maligno entrar no nosso ouvido, na nossa alma, e ele vai trabalhar ali de dia e de noite, porque ele só precisa dessa brecha para nos fuzilar, para nos desanimar. E nós não podemos dar esse lugar para ele. Ele não tem mais lugar na nossa vida. O único que tem lugar na nossa vida é o Senhor. E a vida de uma pessoa justa, ela é semelhante à de uma árvore, assim como fala aqui no verso 3. A vida de uma pessoa justa, ela vai ser germinada, ela vai ser gerada, porque a semente foi plantada. E ela está em busca continuamente, persistentemente da mudança. Muitas vezes as pessoas caem por causa da desobediência, porque Deus nos alertou em sua palavra que não devemos seguir o caminho dos ímpios. Exatamente, Glécia. A falta de obediência, ou seja, sermos desobedientes, nos leva à ruína, porque o Senhor precisa de pessoas posicionadas, obedientes, que estão dispostas a deixar a si mesmo, negue-se a si mesmo e siga. Mas para a gente seguir a Cristo não é fácil. Vem renúncia, vem lugares, vem pessoas, vem palavras e por aí vai, comportamentos adversos e coisas adversas que nós vamos ter que renunciar para viver aquilo que o Senhor tem. E as pessoas caem, a ruína, se afastam da presença de Deus e acabam não estando mais na presença de Deus por falta de desobediência. Então, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Nós precisamos. Continuando que a pessoa justa, ela é semelhante a uma árvore saudável, a uma árvore cheia de folhas verdes, a uma árvore frondosa, ou seja, ela dá fruto no tempo devido. Eu e você vamos dar fruto no tempo devido, no tempo que Deus escolheu para mim e para você. Mas para isso, a verdadeira árvore, que sou eu, que é você, precisamos andar em verdade. Precisamos ser coerentes. Precisamos ser pessoas moldáveis, ensináveis, pessoas dispostas, disponíveis. Porque quanto menos nós temos de nós, mais o Senhor enche dele em nós. Quando a gente é cheio de justiça própria e quer fazer tudo do nosso jeito, pelo nosso braço, nós não vamos conseguir alcançar. Nós não vamos conseguir ter o fruto no tempo devido. Porque quando nós escolhemos ser justos, isso nos traz vida, isso nos traz saúde, isso nos dá disponibilidade para o agir de Deus em nossa vida. Então, até que ponto você está sendo essa árvore justa, que é semelhante à árvore saudável, aquela que dá o bom fruto? Toda árvore passa por estações. Toda semente, ela tem ali a chance da vida, mas também a chance da morte, porque muitas delas não vão germinar. Muitas das vezes eu tenho um pastor, o pastor Marcelo Ferraz, e de vez em quando ele fala ali das plantações, eu fico encantada de ouvir, porque o Senhor, ele ensina para nós. Tudo nasce através de uma semente. Tudo nasce através do que nós temos depositado. E quando nós depositamos algo ruim na vida das pessoas, não espere receber muita coisa boa. Não espere receber de volta um fruto bom.
Porque não vai. Tudo é a partir do semear. O que você tem semeado na vida das pessoas? O que você tem semeado na vida do seu filho, do seu esposo? Já os ímpios, eles não são assim. Eles são frágeis. As pessoas que andam na carne são frágeis. Elas não têm compromisso. Elas não têm compromisso com ninguém, nem com elas mesmas. Nem com elas mesmas. Pode ter certeza disso. As pessoas que andam na carne, os ímpios, eles são tão frágeis que, assim como fala aqui, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão. Por isso quem anda na carne não prevalecerá. O ímpio, ele não pensa em Deus. Ele esquece que ele veio de Deus, que o Senhor é quem deu o sopro da vida. Ele esquece que ele deveria temer ao Senhor e viver para o Senhor. Os ímpios, eles não dão a Deus nenhuma parte da sua vida. Nenhuma parte ele consagra ao Senhor. Aqueles que andam na carne não têm nenhuma parte com o Senhor, porque eles acham que tudo veio deles e vai voltar para eles, e não que tudo veio do Senhor e que tudo voltará para Ele. Então eles não têm parte nenhuma com Deus. Deus não está em nenhum tempo, em nenhum momento, de jeito e de forma alguma em seus pensamentos. Então, aquele que não quer saber de Deus, ele exclui a si mesmo. Você pode ter certeza. Eu conheço muitas pessoas ímpias que são muito prósperas, que têm dinheiro, que têm riquezas, que têm muitas coisas. Muitas coisas. E eu também conheço pessoas ímpias que têm muito dinheiro, mas que hoje ele está doente. Que ele está gastando todo o seu dinheiro em saúde, achando que ele vai comprar a saúde. Mas ele está acreditando na boca do médico. E ele não está vendo tudo que Deus já fez e já salvou ele. É um amigo de uma amiga minha, é um marido de uma amiga minha. Nós temos uma amizade de 14 anos, eu e essa moça. Ela não é cristã. Mas Deus já fez de tudo para atrair ela. De tudo. Tudo que vocês imaginam. O amor dele a família dela é cristã. Ela, quando era pequena, ela não chegou a se batizar, mas ela vem de uma família evangélica lá do sertão da Bahia. E a voz dela é a coisa mais linda. Coisa mais linda. E aí, ele tá gastando todo o dinheiro dele na saúde. Foi fazer um exame e teve que fazer uma cirurgia o médico não deixou ele sair de dentro do Sírio-Libanês. Tá lá. Já desde o dia 6, dia 5 de abril. Tá lá. Está com consequências graves, tá entubado e tá começando a tirar o sedativo e ele tá aceitando mais. Enfim. Mas ele ainda não aceitou Jesus. Ele ainda não conseguiu ver a grandeza do Senhor na vida dele. Por quê? Ele também foi traído. A esposa dele, antes da Neia, ela faleceu. E ela deixou uma filhinha de 3 anos na época. E ela faleceu de câncer, essa mulher. Descobriu o câncer numa semana, daqui a um mês a mulher morreu. E ele tem essa mágoa, ele tem essa briga com Deus. Ele tem isso guardado dentro do coração dele. Mas eu entendo que, mesmo assim, o Senhor ainda vai alcançar essa casa.
O Senhor vai alcançar essas vidas. Nós precisamos celebrar esse momento da enfermidade e orar para que Deus sopre vida e vida em abundância, para que amanhã esse homem testemunhe que ele é um milagre do Senhor e que ele fique sem nenhuma sequela. Porque toda cirurgia, por mais simples que seja, podem nos trazer sequelas. Então, aquele que não quer saber de Deus, ele exclui a si mesmo. Então, todas essas pessoas que andam na carnalidade, que andam na carne, elas não estão excluindo só a Deus, elas estão excluindo a si mesmo. Mas todos aqueles que buscam o Senhor de todo o coração, o Senhor cuida, o Senhor se relaciona, o Senhor zela, o Senhor ensina, o Senhor protege e Ele faz o melhor. Porque aquele que se revolta contra Deus também se afasta de Deus. Aquele que se revolta contra Deus perece. E perece por falta de conhecimento. Porque quando a gente se revolta contra Deus, nós estamos culpando Ele daquilo que Ele não fez, daquilo que Ele não faz. Então tomem muito cuidado quando você achar que você não conquistou algo e você culpa a Deus por isso. Porque isso te afasta de Deus. Isso pode fazer com que você se revolte e que não tem mais volta para os caminhos do Senhor. Porque uma revolta é o suficiente para o Senhor entrar, minar, ou para o diabo entrar, minar teus pensamentos, minar teu coração e te tirar da presença do Senhor. E aí, amada e amado, você vai perecer. Você vai perecer. Não se afaste da presença de Deus. Não se revolte quando você não conquista algo. De fato, nós vamos nos chatear. Nós vamos nos magoar, entristecer. E Deus sabe disso. Mas nós não podemos deixar isso descer para o nosso coração e se revoltar. Nós não podemos sentir inveja do nosso irmão pelo fato dele ter conquistado. E a raiz do orgulho, a raiz da inveja permanecer dentro de nós e nós não conseguimos celebrar isso. Se volte agora para o Senhor. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos fazer um caminho totalmente errado. E é um caminho que não vai nos aproximar da presença de Deus. E todas as vezes que você lembrar de algo que está te afastando da presença do Senhor, que está te amedrontando ou fazendo com que você não celebre o seu irmão, faça a leitura dessa oração do Salmos 1 e coloque o seu nome como primeira pessoa. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado sou eu, Tamires, bem-aventurado sou eu, Jennifer, bem-aventurada sou eu, Josi. Pastora Josi, seja bem-vinda. Bem-aventurada sou eu, Beth. E leia até o 6, do 1 ao 6. Porque o Senhor vai fazer grandes coisas através de uma oração. Porque uma oração é um posicionamento. E um posicionamento é um movimento. E esse movimento acaba movimentando o céu. Então, esteja posicionada nessa manhã. Celebre o teu irmão. Celebre as vitórias e as derrotas, porque são elas que fazem nós avançarmos, nós subirmos de níveis e reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Se Ele disser sim, Ele é Deus. Se Ele disser não, Ele é Deus. Se Ele disser sim, eu aceito. Se Ele disser não, eu aceito.
Se ele disser sim, para mim tá perfeito. Se ele disser não, para mim tá perfeito. É assim que eu e você precisamos caminhar. Porque nós precisamos ir rumo àquela cruz. E aquela cruz requer de nós sacrifícios. E muitos não estão dispostos a se sacrificar. Muitos estão dispostos a fazer sempre pela sua própria honra. E a honra nunca vai ser sua. A honra é dele e a glória é dele. Então faça tudo para glorificar o nome do Senhor. Tudo que fizer, faça para glorificar o nome do Senhor. Reconheça a celebração na vida de uma pessoa. Reconheça o momento que aquela pessoa está passando. Reconheça que você é a árvore frondosa. É a árvore que dá fruto. É a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, uma árvore plantada na corrente de águas é uma árvore que não deixa nada nela. É uma árvore que frutifica. É uma árvore que alcança vidas. É uma árvore que não vai ficar paralisada. É uma árvore com corrente de águas. E quando nós somos essa árvore, a corrente de águas, ela jorra de nós. Não tem como ficar parada no mesmo lugar. Não tem como permanecer do jeito que está. Não tem como ficar da mesma forma estando na presença do Senhor. Aqui fala, a folhagem não vai murchar. E tudo que ela faz será bem sucedida. A árvore plantada junto à corrente dos ribeiros, ela vai dar fruto no seu devido tempo. Mas a folhagem dela não vai murchar. Ela vai ser ferida, ela vai ser machucada, ela vai ser traída, ela vai ser humilhada. Ela não vai ser aplaudida. Mas tudo que ela faz bem feito. Deus tem prazo com essa árvore. Então, não deixe de celebrar as conquistas das pessoas e a sua. Porque hoje você já está sendo uma vitoriosa. Eu já estou sendo uma vitoriosa. Nós estamos de pé. Nós estamos aqui. Pode tudo estar acontecendo. Pode adversidades estar acontecendo. Mas nós estamos aqui. Dispostas, em pé, disponíveis ao Senhor para que o Senhor venha e renove as nossas forças. Renove a nossa alegria. Renove o nosso espírito. Renove a alegria no nosso espírito. Você que está abatida, você que está abatido nesta manhã, o Senhor, Ele vai renovar as suas forças. O Senhor, Ele vai renovar o seu cântico e você vai ficar alegre nesta sexta-feira. Eu creio assim. Eu creio que o Senhor, Ele, cada sexta, cada manhã, Ele tem uma porção nova para as nossas vidas. Infelizmente, o pastor Tiago não pôde estar nesta sexta-feira. Ontem ele perdeu a sua avó, para quem não estava aqui, eu falei no início da live. Mas, para honra e glória do Senhor, ela descansou. Ela morreu em sua casa. Olha que coisa linda. É para poucos isso. E eu creio que logo ele estará aqui, provavelmente no dia 24 de maio, que eu ainda não tenho ninguém. Nos outros dias já tenho. E o Senhor vai renovar e vai falar aquilo que Ele tem para falar através do pastor Tiago, que ele já tinha preparado uma palavra. E você que esteve aqui nessa live, eu espero que o Senhor tenha falado contigo nessa manhã. Eu espero que de alguma forma o Senhor tenha te corrigido, que o Senhor tenha aí te constrangido aonde você está errando, que você reconheça, que você se acolha, que você também se perdoe
Porque a gente também precisa se perdoar. Não é só perdoar o próximo. Às vezes nós precisamos do auto-perdão. Perdoar a mim mesma. E tá tudo bem. Você vai errar. Às vezes você sentiu inveja de alguém. Vai ali e confessa agora pro Senhor. Senhor, eu senti inveja quando fulana falou disso. Ou quando fulano conquistou isso. Fale pro Senhor. Ele quer ver a verdade do seu coração. Quanto mais verdadeiros nós formos na presença do Senhor, mais Ele vai habitar em nós. E mais dele vai sair de nós. Porque nós vamos externar aquilo que Ele curou no nosso interior. Mas quando nós acharmos que o exterior é mais importante, que as coisas são mais importantes do que o tratar de Deus em nossas vidas, no nosso interior, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ser pessoas carnais, que estão mais preocupadas com o ter do que com o ser. E não é isso que o Senhor espera de mim e de você. Então, peça para o Senhor fazer com que você resista a tudo aquilo, a mesas e a pessoas que estão te desviando dos olhos do Senhor e de ouvir a voz do Senhor. E eu encerro essa live. Veio um louvor na minha mente. E eu esqueci. E eu lembrei de outro que fala assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Então o Deus do impossível me escolheu e te escolheu. E tudo que é impossível para mim e para você, o Senhor tornará possível. Você se tornou o alvo de Jesus, porque Ele investe em você todos os dias. E Ele tem um amor incondicional, imensurável amor. Esse amor que nos atraiu, esse amor que nos trouxe para perto, esse amor que nos fez reconhecer que nós dependemos totalmente dele. Veja o seu coração hoje. Veja o quanto você tem deixado as oportunidades passar. O quanto você tem deixado as oportunidades de amar, de celebrar. A conquista do outro tem deixado você ficar aí aflito, revoltado com Deus, se esquecendo que essa revolta vai te afastar da presença dele. Que você seja cheia nessa manhã de autoridade, que você seja cheia do amor que excede, da paz que excede todo entendimento do Senhor, porque você é essa árvore e de você vai sair águas vivas, porque Ele tem te tratado de dentro para fora. Ele tem te moldado de dentro para fora.
Deixa Ele curar, deixa Ele transformar, deixa Ele lapidar a sua voz, deixa Ele lapidar a sua calma, a sua casa. Que eu tenho certeza que todas aquelas mulheres que estão aqui na live, que seus maridos não servem ainda a Cristo, ou você, homem, que está aqui nessa live, que a sua esposa não serve ainda a Cristo, não está contigo dentro da igreja, eu tenho certeza que através de um posicionamento, através de uma mudança dentro de você, o Senhor fará grandes coisas dentro da sua casa. E o seu esposo ou a sua esposa que não estão no caminho do Senhor, elas vão se achegar a esse caminho contigo para servir aquele que é digno de toda honra e de toda glória, para todo sempre. Amém. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Que você tenha um final de semana abençoado. Que você tenha uma sexta-feira de posicionamento, de reconhecimento. Volte para aquele lugar da onde você parou. Volte para aquele lugar de onde você não consegue mais celebrar. Reconheça e peça para o Senhor colocar um aditivo, um antídoto novo ali, da onde vai sair cura, transformação, renovo e celebração. Amém? Um beijo para vocês e até a semana que vem. O devocional é o Café com Deus Pai, que está aqui na minha bio. E nós vamos começar um novo projeto dia 15 de maio para a honra e glória do Senhor. E vai ser esse aqui. Esposa excelente, uma perspectiva bíblica. Então nós vamos tratar da esposa excelente, aquela que precisa estar alinhada com o padrão do céu, com o padrão do Senhor e não com o padrão deste mundo. Amém? E eu tenho certeza que esse caminho que o Senhor vai fazer, vai levar a gente, vai ser muito desafiador. Porque vai ter muito confronto, gente. Vai ter muito confronto. Eu tô lendo o livro, eu ainda tô aqui, na página 62. E eu já fui confrontada pelo Senhor aqui, viu? Então, assim, não vamos deixar de ser tratadas pelo Senhor. E eu tenho certeza que esse projeto é de Deus. Porque eu e a Patrícia estamos finalizando o livro do Caminho para a Presença de Deus, e eu tô com um projeto com casais, com um grupo de casais, 61 casais, ou seja, mais de 100 pessoas com a casa sendo transformada. Eu sei que todos, não tem muitos que não estão fazendo, mas 61 pessoas estão ali naquele grupo. 61 pessoas estão recebendo uma mensagem por dia, um desafio por dia e uma palavra por dia. Então, eu tenho certeza que aqueles que se disponibilizaram a fazer esse desafio, quando entrar aqui, vai acabar o desafio no dia 10, se eu não me engano, de maio, dia 10 de maio. No dia 15 de maio vai começar esse projeto. Então, assim, o Senhor, Ele faz as ligações certas. Não tem como não ser Ele. Para a honra e glória do Senhor. Eu e a Patrícia estamos ouvindo a voz do Senhor e esses projetos têm sido bênção em nossas vidas e para a vida de cada uma de vocês, para cada um de vocês. Amém? Até quarta-feira, se Deus quiser. E na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui surpresa. É uma pastora que, se Deus quiser, vai dar tudo certo para ela participar. E na quarta-feira eu divulgo para vocês. Amém? Até a próxima semana. Fiquem com Deus e até mais.